Em nosso estudo de hoje, a lição 24 do livro Rumo Certo tem por título Vantagens Ocultas. Todos precisamos de reconforto nos dias de aflição, isso é justo. Importa, entretanto, observar que a divina providência não nos envia dificuldades sem motivo, entendendo-se que o Senhor não nos relega às próprias fraquezas e nem permite venhamos a carregar cruzes incompatíveis com as forças que nos caracterizam. Fujamos de buscar a consolação por flor estéril. Aproveitemos a bonança que surge em nós habitualmente após a tormenta íntima para fixarmos o valor que a experiência nos oferece. Não nos propomos a louvar situações embaraçosas e nem a elogiar os fabricantes de problemas, mas é preciso reconhecer as vantagens ocultas decorrentes das provações que nos visitam. Quem conseguiria configurar o abismo a que seríamos arrastados pelos caprichos aos quais muitas vezes nos entregamos confiantemente se a desilusão não viesse despertar-nos? Quem poderia medir os espinheirais de discórdia em que chafurdaríamos o espírito na equipe de trabalho a que pertencemos se lutas e lágrimas sofridas em comum não nos ensinasse o benefício do entendimento e da união? Ingratidão em muitas circunstâncias é o nome da bênção com que a infinita bondade de Deus nos afasta de ambientes determinados a fim de que a cegueira não nos induza ao desequilíbrio. Obstáculo, no dicionário da realidade, em muitas ocasiões expressa apoio invisível para que não descambemos na direção das trevas. Nossas provas, nossas bênçãos. Reflete nos males maiores que nos alcançariam fatalmente amanhã, se não fosse o socorro providencial dos males menores de hoje. E reconhecerás que todo contratempo aceito com paciência e serenidade é sempre toque do amor de Deus, alertando-nos o coração e guiando-nos o caminho. Para comentar essa lição de hoje, eu estive fazendo uma reflexão muito profunda e procurando, dentro do estudo da lei de causa e efeito, imaginar quais seriam as consequências de todas as atitudes equivocadas que eu tomei na minha vida. Eu fiquei pensando o seguinte: se a lei de causa e efeito fosse extremamente rigorosa e eu tivesse a corrigindo no momento certo, e eu falo dessa maneira porque existem pessoas que fizeram na sua programação reencarnatória esse tipo de pedido. Chega lá no plano espiritual e fala: dessa vez, se eu tomar esse caminho aqui de novo, me dá a corrigenda logo imediata. Não deixa eu me comprometer tanto, não. Deixa a coisa tomar logo, me puxar pelo pé aqui para a prestação de contas. E é por isso que a gente observa que parece que a sorte sorri para algumas pessoas, né? A pessoa apronta, nunca acontece nada com ela. Aquela ali que é certinha, quando ela sai um pouquinho do caminho, vem logo o rigor da lei, acontece alguma coisa, né? O rigor da lei, porque eu lembrei, por exemplo, de um primo que, muito novinho, com 19 anos de idade, foi pegar uma carona com um amigo, tinha uma blitz, tinha um motor roubado no carro dele e ele foi preso. Eu fiquei pensando, nada acontece por acaso, né? Claro que ele foi absolvido, mas não vai tirar os dias que ele perdeu no cárcere por conta disso. Até chegar a defesa, até chegar advogado, habeas corpus, aquilo. Então, a justiça divina parece ser mais dura e mais incisiva com algumas pessoas, sorri mais para algumas pessoas do que para outras. E eu peguei, é coisa de planejamento de reforma íntima, não repare o que eu vou falar, não. Peguei até o Código Penal nosso, e falei, se eu fosse enquadrado em todas as penas dos delitos que eu pratiquei, porque a gente pratica muitos delitos que estão no Código Penal o tempo todo e que não são apreciados. Só no campo da calúnia, difamação, injúria, você xingar alguém, você xingar o juiz no jogo de futebol, que hoje é dia de decisão aqui de campeonato, né? Então o que acontece? Ali tem crime, é calúnia, difamação, lesão corporal leve, lesão corporal grave, as brigas de escola, os furtos dentro de casa. Se a gente pegar o Código Penal mesmo e falar assim, qual teria sido a consequência se eu tivesse aqui alguém me fiscalizando como se fosse um Big Brother da vida, e por tudo que eu pratiquei, opa. Aí quando eu parei para pensar isso, eu falei, meu Deus, vantagens ocultas. Quantas vezes a misericórdia divina me alcançou? É privilégio isso?
A gente vai dizer que não, a gente vai dizer o seguinte, que a misericórdia divina alcança todos, mas de acordo com a necessidade evolutiva daquela prova que a pessoa está passando. Então não vamos acreditar que eu estou tendo qualquer privilégio, ou como alguns usam o termo, falam assim, eu tive... qual é o termo que eles usam mesmo normalmente? Me fugiu aqui agora na cabeça. Livramento. Eu tive um livramento. Não, você não teve livramento, não. Na verdade, faz parte do teu gênero de prova. Se você tiver que ser advertido de alguma maneira para voltar para o caminho correto, e se tiver que ser de maneira mais radical, vai ser, porque faz parte do teu gênero de prova. Mas eu fiquei pensando no seguinte, a misericórdia divina ela é muito profunda para a gente analisar. Quando a gente começa a querer trabalhar na doutrina espírita, num primeiro momento, a gente vai observar que forças contrárias vêm querendo mostrar que você é pequeno demais, que você ainda tem defeitos demais e que você não tem condição moral de apresentar um trabalho como esses vídeos que a gente faz diariamente. Primeiro ponto é esse. E o Emmanuel foi um grande mestre na minha vida, porque o Emmanuel fala numa das lições dele, jamais usemos a ideia da imperfeição para fugir das obrigações que a gente tem para cumprir. Porque não tem perfeição na Terra. Se você não começar por conta disso, você não vai começar nunca. Você vai postergar o tempo todo. Começa. Aí depois que a gente começa a trabalhar, a gente começa a perceber que você fazer a diferença na vida das pessoas faz com que você crie amizades novas, e amizades no ponto de vista espiritual. O anjo da guarda daquela pessoa passa a ser um amigo seu também. Os espíritos familiares dela começam a te olhar com simpatia. E a gente começa a ter uma, vou usar a palavra aqui complicadinha, né? Psicosfera. O que seria isso, psicosfera? Os espíritos que estão ao nosso redor começam a criar um novo ambiente para a gente. E aí, é claro, aquele que estiver isento de pecado e que atire a primeira pedra. Gente, vocês acham que a gente está em mundo de expiações e prova por quê? Todos nós temos defeitos. Mas a gente começa a procurar administrar esses defeitos, e eu perdi a conta das vezes em que nas minhas preces eu falava sempre assim, Senhor, por favor, me ajude para que meus defeitos não tornem insuportável a minha estada nesse determinado ambiente. E ficava pensando nisso, e procurando o tempo todo controlar a mim, calar mais a boca, procurar ser menos enérgico, procurar, enfim. Mas a gente começa a ver, as vantagens ocultas, elas vão acontecendo. Por quê? Porque agora a providência divina está vendo que você está começando a tomar um caminho correto. Então vamos dar um pouquinho de corda. Não deixa agora o rigor da lei chegar, não. Espera mais um pouquinho. E aí o Chico Xavier também tem uma frase espetacular. Quando a providência divina vem cobrar de nós os débitos do passado, mas que nos encontra trabalhando, eles vão dando moratória, vão deixando a coisa... E quando vem a cobrança mesmo, a cobrança não vem com aquele rigor, com aquele crédito todo, não. Aqueles juros, é melhor dizendo, né? Os juros todos, não. Por quê? Porque agora você está também doando a sua parte do trabalho, mas a gente vai fazendo isso sem perceber. Aliás, perde o mérito todo quem fizer isso com interesse, né? A gente vai fazendo sem perceber, daqui a pouco o trabalho começa a fazer parte da nossa vida, mas a gente continua com os defeitos aqui ainda, menores, sendo trabalhados aos poucos. Alguns não estão tão melhores, mas aí a doutrina espírita tem uma frase espetacular. Essa é a frase espetacular. Reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que eu faço em domar minhas más inclinações. Está sendo exigido de mim apenas domar. Eu sei que ela existe, ela está aqui dentro, igual um animal feroz. Por enquanto está ali, ó, algemado, corrente, mas se eu estimular, eu sei que ele está vivo e bem vivo. Então eu procuro fazer com que essas minhas más inclinações fiquem quietinhas. Fica quietinho um pouquinho, deixa eu tentar viver um pouquinho, né? Então essa frase é espetacular, não exige de ninguém a perfeição. Mas uma coisa a gente garante, depois que a gente começa a descobrir as vantagens de se estar no trabalho e o quanto essas vantagens ocultas nos alcançam, nunca mais a gente se afasta do trabalho, seja da maneira que for.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Emmanuel, por mais essa reflexão.